Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook de hoje falarei sobre transição cinética no Stick Fight Do. Tá? Então, o que é transição cinética, neste caso do Stick Fight Do? Transição cinética é a maneira como nós mudamos, né, alternamos de um movimento para outro no Stick Fight Do. Né? Então, as técnicas do Stick Fight Do são complexas e possuem movimentos variados, né? Mas na maioria das vezes torna-se necessário fazer o quê? Passagens, né, de um tipo de movimento a outro, tá? Sendo que às vezes alguns movimentos não são correspondentes, vamos dizer assim, são movimentos totalmente diferentes, né, mas que precisam se corresponder de alguma maneira. Ou seja, precisa existir alguma ligação entre um movimento e o próximo movimento, né, de uma sequência, de uma técnica, tá certo? Então, essa passagem de um movimento para outro, né, é o que nós chamamos de transição. Então você terá que transigir, terá que fazer uma transição entre um movimento e outro dentro de uma mesma sequência, né, de movimentos, de uma mesma técnica. Tá? Bom, a cinética, a palavra cinética, ela remete ao estudo do movimento do corpo humano. Tá? Então, o movimento do corpo humano, né, a ciência que estuda, vamos dizer assim, o movimento do corpo humano. Tá certo? Então, transição cinética nada mais é do que estudar, né, maneiras e técnicas de se fazer alternâncias, vamos dizer assim, né, entre um movimento e outro, tá certo? Como alternar entre um movimento e outro, né? Bom, na verdade, a transição cinética ela pode fazer toda a diferença para que se consiga uma certa dinâmica na execução das técnicas do Stick Fight Do, certo? A própria velocidade de movimentação pode ser comprometida por uma falha de transição, né, por uma transição cinética mal executada, tá certo? Quando nós temos dois movimentos, por exemplo, e eu preciso passar do movimento A ao movimento B, né, se eu não souber fazer esta transição e o movimento A for muito diferente do movimento B, né, provavelmente a passagem do movimento A para o B poderá fazer com que o praticante, ou o lutador, no caso, perca tempo, né? Ele perca tempo nessa passagem de um movimento para outro e se tornará o quê? Todo o conjunto de movimentos, né? Todo o grupo de movimentos muito mais lento do que o que poderia ser, né? Poderia ser mais rápido, mas ficará mais lento porque a transição, né? As transições entre os tipos de movimentos não são feitas de uma maneira adequada, tá certo? Bom, então como nós podemos trabalhar melhor a questão da transição cinética no Stick Fight Do? O meu conselho é que, ao praticar qualquer uma das técnicas, né, meu conselho é que você faça o seguinte: concentre-se em maneiras de adaptar a passagem de um movimento a outro. Né? Então, muitas vezes, não é necessário, né, por exemplo, seguir à risca uma determinada técnica, ou seja, executar realmente a técnica como se vê, né, como você a vê nos vídeos de exemplo, como você a vê uma primeira vez. Né? Então, você pode, de repente, fazer algumas adaptações, sim, na transição entre os movimentos de uma técnica, tá? Então, se eu faço um movimento frontal com o bastão, por exemplo, né, e o movimento seguinte a esse meu movimento é um movimento lateral, que é totalmente contraditório, né, ao movimento totalmente contrário ao movimento o movimento anterior, que é o movimento frontal. Então, eu faço um movimento frontal e depois um movimento lateral, né? Eu teria que ter uma ligação entre esses dois movimentos para que ambos, né, para que os dois, né, o conjunto desses dois movimentos, torne-se uma sequência, para que isso seja transformado numa sequência. Né? Então, para que isso ocorra, muitas vezes é necessário que se pense, né, que se analise bem uma determinada técnica e que se tente encontrar ali uma forma de adaptação, algum tipo de movimento intermediário entre dois movimentos, entre dois ou mais movimentos, que se possa fazer para suavizar essa passagem de um movimento ao outro, né? Para que a transição cinética seja feita, né? Para que se consiga a transição cinética, né? Então, muitas vezes é necessário adaptar. Se você consegue, então, adaptar, né, um movimento intermediário entre dois outros movimentos, você consegue uma adaptação, uma transição cinética aí, nesse caso, tá? Então, voltando ao exemplo do movimento A e do movimento B, tá? Se eu tenho, então, um movimento A
que é um movimento frontal como bastão, e eu tenho também um movimento B, que é um movimento lateral, mas que seria posterior a esse movimento A, então, sendo que eu terei que passar do movimento A ao movimento B, seria então conveniente, neste caso, pensar, né, num terceiro movimento, um movimento mais simples, né, que fique entre esses dois outros movimentos, que fique entre A e B. Né? Então eu poderia pensar num movimento C, né, um movimento C, que ficaria entre o A e o B. Esse movimento C seria a minha transição cinética, né? Seria algum movimento muito simples que facilitaria, né, e tornaria mais dinâmico, no caso, a transição do movimento A para o movimento B, tá? Então é isso que eu queria, na verdade, né? Eu cheguei aqui num ponto bem interessante, que era o que eu queria realmente explicar nesse audiobook, né? Que, na verdade, a transição cinética, ela depende, né, de um terceiro movimento simplificado entre dois outros movimentos. É isso, tá? Então, resumindo, é isso. Se você tem dois movimentos, você deve tentar encontrar um terceiro movimento que fique entre esses outros dois, que facilite, que tenha a função, né, na verdade, de facilitar a passagem, a transição, né, entre os outros dois movimentos, tá certo? Então, entre um movimento A e um movimento B, nós devemos sempre ter um movimento C, né, um movimento C, que facilite a passagem do A para o B. É isso, tá? Então, entre A e B, temos que ter o C, né, que facilitará a transição cinética entre os outros dois movimentos, entre o A e o B. É isso que nós devemos fazer. E essa adaptação, né, essa implementação, vamos dizer assim, de um terceiro movimento entre dois outros, depende muito da observação do praticante. Tá? Então você como praticante do Stick Fight Do, precisa analisar, né, as técnicas durante a sua prática, com o intuito de encontrar a melhor forma, né, de fazer a transição cinética entre os outros movimentos. Tá certo? Às vezes é necessário, sim, implementar algum recurso extra, que de repente não faça parte da técnica original, para que se consiga aí uma fluidez melhor, né, entre movimentos. Tá certo? Então isso que é a transição cinética, né? Como facilitar a passagem de um movimento a outro durante a prática de uma técnica no Stick Fight Do. Tá certo? Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar, né, nesse audiobook, e até a próxima, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau, hein?